Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 181 da biografia de São Francisco de Sales, escrita pelo padre Jacques Leclerc. O olhar fixo em Deus transforma a oração sob todas suas formas. Orações vocais, meditação, prática da presença de Deus. Abre aspas. Não podemos ter uma presença de Deus ininterrupta, pois essa só pertence aos anjos. A nós é suficiente tê-la tanto quanto possível e elevar com frequência nosso espírito a Deus, sem que para isso tenhamos que tê-lo em contínua tensão. Se o que fazemos desvia nossa mente de Deus, sendo algo necessário, não é o caso de nos afligir. Basta simplesmente direcionar todas as ações para Deus, e mesmo quando não nos lembramos de retificar a intenção antes de começar alguma ação, é só fazê-lo depois, sem qualquer escrúpulo. É suficiente a intenção geral que fazemos pela manhã. Estaremos na presença de Deus em todas as nossas orações, se realizamos tudo por Ele. Comer, dormir, trabalhar por Deus. Isso é estar na presença de Deus. Não está em nosso alcance tê-la a qualquer momento, senão é por uma graça particular. Porém, o desejo de nos manter em sua presença já nos desperta para a realidade de sua bondade. Perguntais se é sempre necessário que o uso da água benta seja acompanhado de certas considerações que os livros ensinam. Não penseis que tudo o que ensinam os livros deve ser praticado pelas pessoas que já atingiram determinado grau no seu caminho para Deus, pois isso seria um prejuízo à sua simplicidade. Os que quisessem fazer uma consideração ao usar a água benta e depois outra sobre a presença do Santo Sacramento, sobre o sinal da cruz ou coisa parecida, ou mesmo levar à consideração a vida, morte, paixão de Nosso Senhor, detendo-se em todos os pontos, do início ao fim, não lhes permitindo qualquer afeição ou resolução durante a missa, sairiam ganhando desse modo? Não seria mais útil a intenção de ir à igreja para adorar a Deus, ouvindo bem a missa, o que supera com vantagem todas as considerações particulares? Enfim, a multiplicidade de assuntos dissipa nosso coração e nosso espírito e impede ou dificulta essa simplicidade amorosa que torna nossas almas tão agradáveis a Deus. Fecha aspas. A santa simplicidade, acompanhada pelo espírito tolerante, deve ser uma realidade permanente. Abre aspas. Haveis-me perguntado tempos atrás sobre a possibilidade de se fazer orações particulares. Fecha aspas. A questão não tem grande importância. Abre aspas. E respondo que não há nenhum mal nessas pequenas orações que vos ocorre dizer por devoção, contanto que não se prenda a elas, sobrevindo o escrúpulo ao deixá-las em alguma ocasião, o que não vos comprometa em dizê-las todos os dias,
ou durante um ano, ou pelo período que seja. Se alguma vez, durante o silêncio, ocorrer-vos recitar um Ave Maris Stella, ou um Veni Creator Spiritus, ou qualquer outra coisa, não parece haver nisso nada de mal. Inclusive, pode ser uma boa ação que vos consiga mérito, assim como beijar uma imagem ou coisa semelhante. Mas é preciso estar bem, estar de guarda, para que esse tipo de coisa seja feito sem prejuízo de um bem mais elevado. Se, por exemplo, diante do Santíssimo Sacramento, quiserdes por devoção dizer 3 vezes o Pai Nosso, em honra à Santíssima Trindade, e alguém vos chama para fazer alguma outra coisa, deveis levantar-vos prontamente e realizar essa ação em honra da Santíssima Trindade, ao invés de recitar as orações que desejáveis. São coisas que às vezes podem ser úteis a determinadas almas, enquanto que outras não necessitam. Há todo tipo de planta em um jardim, mas se é verdade que alguma seja mais bonita que todas as outras, nem por isso deve ser a única a ser posta no vaso. Fecha aspas. A oração nada mais é do que um simples olhar para Deus. Abre aspas. Não é mal, algumas vezes, colocar o pensamento em nós mesmos, cobrindo-nos de humilhação, ao pensar na nossa ingratidão. Mas é necessário sempre voltar para Deus, porque, como eu disse em algum lugar, refletir sobre isso não é propriamente fazer oração, já que a oração é uma elevação de nosso espírito a Deus para unir-se a Ele. Devemos discorrer quando Nosso Senhor a isso nos atrai, mas sempre procurando avançar para a perfeição pela via mais simples, sem artifícios nem retórica. Muitos se enganam rotundamente, pensando que são necessários métodos especiais para fazer bem a oração. E ficam ansiosos por descobrir alguma arte que lhes pareça necessário conhecer. Nunca deixam de dar voltas em torno de sua própria oração para ver como a fazem ou como sua comunidade poderia fazê-la. E pensam que nos momentos dedicados a ela não podem sequer tossir, nem se mexer, receosos de que o Espírito de Deus se retire. Grande loucura, sem dúvida, como se o Espírito de Deus fosse tão delicado que dependesse do método e do aspecto de quem faz a oração. Não estou dizendo que seria ruim servir-se de determinados métodos, mas que não devemos estar apegados a eles, como acontece com os que pensam que suas orações nunca são boas se não fazem suas considerações antes de receber os afetos que Nosso Senhor lhes comunica. O que, aliás, é o fim para o qual fazemos as considerações. Tais pessoas se assemelham àquelas que se encontram no lugar onde pretendiam ir, mas retornam porque não chegaram pelo caminho que lhes fora ensinado. Gente, esse último parágrafo é muito significativo para nós hoje, né? Ou pelo menos para mim é muito significativo, né? Nós vivemos numa época em que os métodos eficientes, eficazes para fazer oração está em alta, né? Então, eu já vi cursos por aí de como rezar o terço, de como rezar o rosário, de como nos preparar para isso, de como nos preparar para aquilo. Faça isso primeiro, depois aquilo, não é?
eu já vi 1000 vezes métodos ligeiramente diferentes, né? Mas que inclui certas particularidades de como fazer a oração mental. Faça isso, faça aquilo outro, né? E isso nos prende a atenção e não nos permite, né, fazer a oração com simplicidade, né? Como ele próprio diz aqui. Né? É curioso que ele chama, né? Ele pontua aqui, né? Não podem sequer tossir nem se mexer, receosos de que o Espírito de Deus se retire. Né? Dá uma balançada, o Espírito Santo nos abandona, né? Então hoje nós temos métodos para tudo, né? Nossa vida é cheia de regrinhas, né? Com São Francisco de Sales, a gente aprende não a desprezar os métodos, mas a relativizá-los, né? Ultrapassá-los, né? E no final, ele dá uma metáfora, ele nos apresenta uma metáfora muito interessante, que é uma metáfora que eu gosto muito e que Chesterton gostaria demais nessa metáfora. Tais pessoas, essas que ficam preocupadas, né, com os métodos, etc., se assemelham àquelas que se encontram no lugar onde pretendiam ir, e já estão lá, mas retornam porque não chegaram pelo caminho que lhes foram ensinados. Né? Às vezes a gente reza um texto, né, falando, nossa senhora, não consegui nada hoje porque eu não segui o método que eu estava imaginando, ou mesmo eu não o rezei como eu tenho sempre rezado, ou como eu rezei na última semana, né? Tá certo? Isso acontece muito conosco hoje. A nossa época é uma época de métodos, né? Para chegarmos a algum lugar, né? Nós vivemos numa era científica, não é isso? Então nós tendemos a incorporar, né, uma certa ciência da oração, não é? Uma certa ciência da oração. Deve-se também ter uma firme determinação de nunca abandonar a oração, qualquer que seja a dificuldade que possa surgir, nem fazê-la com desejos de encontrar consolo e satisfação, pois isso não seria unir e conformar nossa vontade com a de Nosso Senhor. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre fala, né? Entre nós, né? Rezar não tem como objetivo nos sentirmos bem, não é isso? Não tem. Né? O objetivo não é esse. Se alguma vez acontece conosco que ao rezar nós ficamos mais consolados, nós esquecemos um pouco os problemas da vida, nos vem uma certa intuição de como resolver um problema, ou qualquer outra dessas coisas, muito que bem. Mas nunca a nossa disciplina de oração deve ter esse objetivo, né? A nossa religião não é uma religião de sentimentos, né? Não devemos ir à missa para sentir bem, né? Pois isso não seria unir e conformar nossa vontade com a de Nosso Senhor. Ele quer que, ao fazermos a oração, estejamos dispostos a sofrer a pena das contínuas distrações, securas e desgostos que nos podem sobrevir, permanecendo tão constantes como se tivéssemos recebido muitas consolações e nos enchido de paz, pois é certo que nossa oração
não será menos agradável a Deus, nem menos útil a nós, por ter sido feita com mais dificuldade. Se sempre conformamos nossa vontade com a da divina majestade, seja na oração ou em outros momentos, permanecendo em uma simples e atenta disposição para receber com amor os acontecimentos que decorrem de seu beneplácito, todas as coisas serão para o nosso proveito e agradáveis aos olhos de sua divina bondade. A oração será bem feita, minhas queridas filhas, mantendo-nos em paz e tranquilidade na presença de nosso Senhor, onde, à sua vista, não teremos outro desejo ou pretensão, além de estar com Ele e satisfazê-lo. E consolá-lo, né? Lembro daquela passagem da vida do Francisco, né? Pastorzinho de Fátima, em que ele às vezes se desaparecia, o pessoal ia procurá-lo e ele estava na igreja, sentadinho lá, ou ajoelhado. E aí perguntavam para ele: o que você está fazendo aqui? Estou fazendo companhia a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fazendo companhia. Então fecha aspas aqui para o nosso santo, né? Assim, quanto mais simples é a oração, mais perfeita ela se torna. Quanto mais é feita em Deus, longe dos sentidos, mais se une com toda a vida. Abre aspas. Perguntais como as almas que são atraídas na oração a essa santa simplicidade e a esse perfeito abandono em Deus devem se conduzir em todas as suas ações. Respondo que não somente na oração, mas na conduta de toda a sua vida, devem caminhar invariavelmente em espírito de simplicidade, abandonando ao beneplácito divino toda a sua alma, suas ações e o que lhes acontece, por meio de um amor repleto de confiança, entregando-se à misericórdia e ao cuidado do amor eterno que a divina providência tem por elas. Por isso, mantenham firme sua alma, sem permitir que se distraiam, dando voltas sobre si mesmas para ver o que fazem ou se estão satisfeitas. Ai, nossas satisfações e consolos não aprazem os olhos de Deus e não contentam mais que esse miserável amor e cuidado que temos para conosco mesmos, independente de Deus e de sua consideração. Então, como é que veja que esse é um outro aspecto da oração, né? Me parece, né? Que é quando a gente faz a oração, qualquer que seja ela, com esse espírito de simplicidade, né? A oração passa a ampliar esse espírito de simplicidade para todos os momentos da nossa vida, né? Veja que coisa interessante, né? Quando nós atingimos, né, esse grau de simplicidade na oração, esse estado se amplia na nossa vida, né? E vice-versa, né? Quando a gente faz o esforço de estarmos na presença de Deus, isso também colabora para a nossa oração, né? Então isso aqui é uma dinâmica, né, da vida espiritual que nem sempre nós estamos conscientes dele, né? Não é que nós estejamos em oração, né, o tempo inteiro,
Mas essa atmosfera, esse aroma, esse matiz da oração, ele começa a invadir outros momentos da nossa vida, né? As crianças, que Nosso Senhor colocou como modelo para nossa perfeição, ordinariamente não se preocupam consigo mesmas, principalmente quando estão na presença de seus pais. Conservam-se junto deles, sem se importar com suas próprias satisfações ou consolações, mas recebem-nas com confiança e delas desfrutam com simplicidade, sem qualquer curiosidade em considerar as causas ou os efeitos, com amor, lhes ocupando completamente, encontrando nisso seu repouso. Quem está atento o suficiente para agradar amorosamente o amante celeste, não desejará, por um momento que seja, ter a cabeça em si mesmo, pois seu espírito tende continuamente para o lado onde o amor o conduz. Esse exercício de abandono contínuo de si mesmo nas mãos de Deus compreende plenamente toda a perfeição das demais práticas, em sua máxima simplicidade e pureza. Não queiramos mudar o que Deus dispõe. Então, aqui está uma perspectiva de vida, né? Uma posição que nós nos colocamos frente a qualquer acontecimento da nossa vida, a qualquer circunstância da nossa vida, não é? A qualquer contato com pessoas que nós venhamos a ter, não é? É uma disposição habitual que nós devemos exercitar, né? Quer dizer, é uma disposição e uma capacidade de ver a vontade de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida, né? É um hábito, uma disposição. Nós temos que exercitar para conseguir esse hábito, né? Nas coisas boas e nas coisas ruins. Indiferença em relação a elas, né? Recebê-las como presentes, né? A humildade. Agora ele vai falar sobre a humildade. Pena que nós não vamos conseguir acabar esse item da humildade. Mas vamos lá. A humildade, virtude, aqui é o autor que está falando, né? A humildade, virtude que os autores concordam em colocar na base da luta para a perfeição, e talvez o leitor estranhe de quase não vê-la tratada aqui, também se encerra nesse único e absorvente amor. Abre aspas, pois a caridade é uma humildade ascendente. E a humildade é uma caridade descendente. Fecha aspas. A humildade possibilita o verdadeiro conhecimento de Deus e permite reconhecermos o nosso nada e a total dependência que temos dele, levando-nos a querer conformar a nossa vida com essa verdade. Então, a humildade, como a gente algumas vezes já comentou aqui, né? É uma espécie de senso de realidade sobrenatural, né? Então a humildade nos faz reconhecer o nosso nada e a total dependência que temos de
Deus, né? Levando-nos a querer conformar a nossa vida com essa verdade. É uma visão da realidade sobrenatural, da nossa situação sobrenatural, né? Senso de realidade. Isso já desfaz mais de uma concepção errônea. Abre aspas. Há pessoas que se enganam com uma falsa e ingênua humildade, sendo incapazes de reconhecer o que de bom receberam de Deus. É um grande erro, pois os bens que Deus nos concedeu devem ser reconhecidos, estimados e fortemente valorizados, e não levados em pouca consideração, como devemos fazer com os que são mais propriamente nossos. Porque, ao nos conhecermos a nós mesmos pela humildade, rebaixando-nos e humilhando-nos pela pouca estima que fazemos de tudo o que é nosso e provém de nós, saúde, riquezas, ciência, beleza e coisas semelhantes, mas também essa virtude faz-nos ter imensa estima pelos bens que estão em nós, mas não são nossos, como a fé, a esperança, o amor de Deus, por pequeno que seja, assim como também pela capacidade que Deus nos deu de unir-nos a Ele por meio da graça. E essa estima que a humildade tem de todos esses bens é o fundamento da generosidade de espírito. Fala aqui da falsa humildade, né? Tá certo? Então, ele fala aqui de bens mais ligados a nós, né? A nossa natureza, né? Que nós devemos desprezar também, né? Conhecendo-nos humildemente, né? Saúde, riquezas, ciência, né? Beleza e coisas semelhantes. E fala dos bens, que aí esses não dependem em absoluto de nós, né? Fé, esperança, amor de Deus, a capacidade que Deus nos deu de unir-nos a Ele por meio da graça. Esses são os bens que não dependem absolutamente de nós, né? Ou seja, isso significa o quê? Que esses bens não estão incrustados na nossa natureza. Esses bens não são proporcionais à natureza humana, né? Eles nos são dados do alto. Eles não têm nenhuma relação com a natureza humana, nossa. Nenhum de nós, né? Não nos seria dado esses bens, não é? Não fosse pelo nosso Redentor, né? O que o nosso Redentor nos trouxe foi essa coisa misteriosa. Não dá para nós entendermos isso, né? Que é, apesar da nossa natureza humana não ter capacidade alguma, nenhuma potência de ter esses bens, esses últimos, né? Deus nos dá esses bens e nos eleva, né? A nossa natureza humana é elevada, né? Pela graça. Abre aspas. Vemos aqui que todos esses bens dos quais falamos são uns fruto da humildade e outros da generosidade. A humildade crê que não pode nada, tendo em conta o conhecimento de nossa miséria e fraqueza, próprias de nós. Ao contrário, a generosidade nos faz dizer com São Paulo: tudo posso naquele que me conforta. A humildade nos leva a desconfiarmos de nós mesmos
enquanto que a generosidade faz-nos confiar em Deus. Vemos então essas duas virtudes, a humildade e generosidade, estão tão unidas entre si que não podem ser separadas. Assim, a humildade que não produz a generosidade é indubitavelmente falsa. Porque, depois de dizer não posso nada, não sou mais que pura negação, cede imediatamente lugar à generosidade de espírito que diz: não pode haver nada que não seja capaz quando coloco toda a minha confiança em Deus, que tudo pode. Esse tema aqui, né? Nós já tratamos ele em alguma medida, né? Quando nós falamos, né, sobre a nossa miséria e a nossa posição de Senhor nomeados por Deus, somos nomeados por Deus para sermos Senhor da sua própria criação, né? Como encaixar isso na cabeça, né? Por um lado, nós não somos nada. Por outro, nós somos príncipes de um rei, né? Príncipes de um rei. Delegados de um rei. Representantes de um rei, né? Então, é exatamente isso, né? Então, de um lado, nós dizemos: não posso nada, não sou mais que pura negação, né? Por outro lado, isso é a humildade, né? Por outro lado, o que ele chama de generosidade, de espírito, diz: não pode haver nada de que não seja capaz, quando coloco toda a minha confiança em Deus, que tudo pode. Isso é um paradoxo, né? Um mistério, né? E com essa confiança, empreende corajosamente tudo o que lhe é ordenado ou aconselhado, por difícil que seja. Porque posso assegurar-vos, quando se lhe ordenam algo, não julga que fazer milagres lhe seja coisa impossível. Pondo-se a executar o que lhe dita a obediência, com simplicidade de coração, permite que Deus opere o milagre, pois não coloca sua confiança nas próprias forças que possui para realizar o empreendimento, mas apoia-se nos dons que Deus lhe concedeu. Fecha aspas aqui para o nosso santo, né? Em suma, a humildade, como conhecimento de Deus e de nós mesmos, esse tema nós vimos muito, né, repetidamente, no livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, né? Humildade é conhecimento de Deus e de nós mesmos. É senso de realidade, né? Em suma, a humildade, como conhecimento de Deus e de nós mesmos, abre aspas, não é apenas uma questão de desconfiar de nós, mas principalmente de confiar em Deus. E dessa confiança nasce a generosidade de espírito da que falamos. Mas me perguntais, se jamais é permitido duvidar da nossa capacidade de fazer aquilo que nos é mandado. Respondo que a generosidade de espírito nunca nos permite ter dúvidas. E para que entendais melhor isso, deves distinguir, como costumo dizer, a parte superior da nossa alma da parte inferior. Ora, quando digo que a generosidade não nos permite duvidar, refiro-me à parte superior, pois é bem capaz que a parte inferior esteja repleta de dúvidas e com custo receberá o encargo ou o trabalho que lhe é confiado. Mas a alma generosa não dá a mínima para essas coisas.
e não faz nenhum caso de tais dificuldades. Simplesmente põe-se a trabalhar, sem dizer uma palavra, nem fazer qualquer movimento que demonstre seu sentimento de incapacidade. Fecha aspas. Eu vou parar por aqui a leitura de hoje, página 187. No meio da página, né? Infelizmente, temos que parar no meio, porque esse item é grande, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, gente, nesse item especificamente, é um tratado sobre humildade. Um tratado salesiano sobre a humildade, né? E, ao lermos isso, nós percebemos, né, o quanto nós temos conceitos errados de humildade, né? O quanto nós não sabemos sobre essa virtude do ponto de vista católico, né? Virtude absolutamente central na nossa vida espiritual, né? O quanto desconhecemos isso, né? E dá até nos ocorre, quando a gente lê isso aqui, pelo menos a mim ocorre, né? Como pode que eu não tenha sabido disso antes? Como pode que eu tenha desenvolvido ao longo da vida uma concepção tão errada de humildade, né? Quanto o mundo, e hoje infelizmente a própria igreja, né, deformou o conceito correto sobre essa virtude tão importante, né, que nós devemos querer praticar em alto grau, né? Quanto que nós não sabemos, quer dizer, nós não praticamos, nós não nos esforçamos por praticar, porque nós não sabemos corretamente sobre essa virtude, né? Quanto isso é deletério para a nossa vida espiritual, né? Quanto isso nos fere, né? Nos incapacita, né? Porque, sabendo o que é realmente a humildade, a nossa vida não se torna mais fácil, mas pelo menos nós sabemos a direção que nós devemos direcionar os nossos esforços, né, para praticar a verdadeira humildade, né? É uma beleza isso aqui, né? Vocês vão ver que, enfim, o meu livro mesmo está todo marcado aqui de amarelinho nessa parte, né? Porque são, enfim, são trechos memoráveis aqui, né? Sobre essa virtude tão importante para nós, né? Tá certo? Então agora eu queria passar a palavra para vocês, perguntar se há alguma consideração de vocês, alguma coisa que vocês queiram comentar. Oi, professor. Eu quero. Ô, Márcio, diga lá. Tudo bom? Vou eu, né? Bom, eu tenho também umas anotações aqui, coisas muito interessantes aqui. Até que o senhor estava falando por último aí, me chamou até mais atenção, mas eu acabei viajando, o senhor disse aqui, esqueci até do que se tratava, mas vamos lá. Essas regras, esses cursos com regras, coisa meio estranha, né? Porque as regras, elas são as próprias pessoas que estabeleceram, que ensinaram um pouco sobre as regras lá no tempo, São João Cassiano, né? Lá no século III, IV, né? Eu falava justamente isso. As regras, elas são indicações, mas de repente Deus toma essa oração na mão da gente e leva para onde, do jeito que Ele quiser, para onde Ele quiser. Ou inclusive, simplesmente, por mais regras que as pessoas sigam, às vezes elas simplesmente não conseguem nem rezar, fica naquela de Deus completa. Ou simplesmente Deus, como dizem, gostam de falar os protestantes, arrebata a pessoa e no meio da regra dela ali, já chegou na oração.
né? E essa quantidade de regrinhas, inclusive isso me faz lembrar aquelas regrinhas que o pessoal fica disputando, regrinhas de humildade, regrinhas para vestir roupa, regrinhas para isso, regrinhas para aquilo. Todo mundo fica cercando o padre. Aqui, padre, eu devo usar amarelo, vermelho ou azul? É um checklist, né, que você tem que... É uma bobeira, meu Deus. Porque aí também é o seguinte, não sei se eu estaria certo nisso, mas as pessoas elas adquiriram uma fé religiosa em certas instituições modernas, principalmente no Estado, na escola, na ciência, né? Na ciência que você se diz. E elas creem muito nessa burocracia processual e ritualística. Tem que ser assim, tem que ser assado. Se não for assim, é inválido, é nulo, tem que voltar tudo do começo. E as pessoas mesmas, elas começam a bancar os especiais, né, os exigentes. Se não for assim, eu não admito. Se não for assim, minha própria mãe é meio assim. Se não for assim, eu não admito. Se não for assim, eu não aceito. Se não for assim, é inadmissível e vai. Se eu rezei um mistério desatento, eu tenho que voltar e rezar ele de novo. A não ser que a pessoa não tenha completamente rezado, né? Dormido, né? Dormido, por exemplo. Por exemplo, dormir aí. Até Deus falou assim, descansa aí, meu filho. Né? Da próxima vez você vem mais descansado para essa, né? Então as pessoas ficam imitando esse estado técnico-burocrático aí, de regrinhas rígidas, né? E sei lá o que passa na cabeça delas. Isso mesmo. Depois o senhor falou também a parte assim, né? Que a simplicidade na oração se leva à simplicidade na vida, né? No resto do dia. É aquela coisa, né? Aquela frase, se não me engano, foi dita por São João Damasceno. Eu vi essa frase, inclusive, no Catecismo Amarelinho, né? Que antes de ler os outros, passei pelo Amarelinho antes. Ora-se como se vive, vive-se como se ora. Embora esse Catecismo Amarelo tenha muita coisa questionável, duvidosa, ali tem muita coisa interessante também. Tem. Mas é exatamente isso. O espírito simples, ele vai fazer uma oração simples e que vai gerar simplicidade. Quem não for, se chegar à simplicidade da oração, vai também ser conduzido com uma forma mais simples de vida também. E aquilo se faz naquele dia, em outro dia, e vão somando os dias até que virar um hábito, né? Exatamente. E outro que o senhor colocou lá também, que eu viver na presença de Deus, a gente começa a reconhecer esse amor de Deus. Isso necessariamente, para alguma alma que seja um pouco mais observadora, vai levar à oração por gratidão, não é, pelo reconhecimento desse amor, pelo louvor a Deus. A pessoa vai acabar se tornando uma pessoa orante nas outras horas do dia também. E reconhecendo isso, ele vai procurar retribuir, né, esse amor de Deus. Generosidade. É a generosidade. Isso. Né? Exatamente. E essa parte que o senhor falou da caridade, da humildade, me lembra da regra beneditina. Não tive tempo de correr lá e verificar se era exatamente isso aí, que eles chamam de escada de Jacó. Escada de Jacó, que teve um sonho, os anjos subindo e descendo, assim, né? Que tem muito a ver com isso também, né? Pela humildade a pessoa sobe até Deus, né? E pela caridade ela desce. Exato, mais ou menos isso, né? E justamente esse reconhecimento, né? Voltando àquele assunto da bondade de Deus, reconhecimento da graça de Deus, né? Tem gratidão, humildade, a responsabilidade, a generosidade no uso desses talentos, né? Isso. E essa humildade também me lembra muito um planador, até mesmo um papagaio, assim, né? Como o pessoal diz, pipa, pandora, sei lá o nome disso, que é uma coisa que é mais pesada do que o ar, ou seja, a nossa incapacidade de chegar a grandes alturas, mas ao mesmo tempo o sopro do vento, né, a graça de Deus faz com que ele consiga se elevar e se manter no alto. Cessado isso, cai, né? Vai depender do condutor também fazer um esforço para pelo menos se levantar um pouquinho dessas misérias do chão aqui, né? E justamente ontem eu estava lendo sobre a magnanimidade, né, da alma grande, anteposta aí a pusilanimidade, que é uma pequena, mesquinhez, fraqueza, preguiça. A gente precisa de um pouco dessa virtude para poder se levantar um pouco do chão e pegar esse vento. Pegar o vento. Um pouco, né? Bom, mas aí se eu quiser desenvolver mais alguma coisa mais, principalmente a última parte que você falou, eu achei muito interessante, mas eu viajei e acabei perdendo, não anotei. Não, mas... Obrigado. Obrigado você, meu cara. Obrigado você.
Não, você pontuou bem a questão da generosidade, né? A generosidade nasce da humildade justamente quando você percebe, né? Quando você passa a perceber todos os bens que você recebe de Deus, né? É curioso isso, porque ele fala claramente, né? Que todos os bens, quer dizer, que nós temos bens mais ligados a nós e bens não tão ligados a nós, né? Ele separa isso, né? Então, qual é o bem ligado a nós, né? Mais ligados a nós? Saúde, né? Posses, riquezas, ele fala aqui, ciência, capacidade intelectual, né? De entendimento das coisas, beleza e coisas semelhantes, né? Que estão mais ligados à nossa natureza, né? São bens proporcionais à nossa natureza, digamos assim, né? E os outros bens, que sabidamente, reconhecidamente, não dependem de nós, depende apenas de Deus, com fé, esperança, amor de Deus, por pequeno que seja, né? Assim como também pela capacidade que Deus nos deu de unir-nos a Ele por meio da graça. Então, tanto os bens proporcionais à nossa natureza, quanto aqueles, esses últimos, que não são proporcionais à nossa natureza, todos eles vêm de Deus, né? Por exemplo, nós não controlamos a nossa saúde. Quer dizer, hoje existe até uma loucura moderna que nos incutiram, né? A indústria farmacêutica nos incutiu, que nós podemos, por comportamentos específicos, cheio de regras, termos a nossa saúde para sempre, né? Tá certo? Isso é uma bobagem. Nós não temos controle de nada da nossa saúde, né? Então, riqueza, os bens materiais, né? Mas todos esses bens vêm de Deus. Porque riqueza é uma coisa que vai e vem. Riqueza, ela pode desaparecer de um momento para o outro, né? Beleza. Bom, beleza. Beleza desaparece ao longo da nossa vida, muito rapidamente, né? Enfim, todas essas coisas nos são dadas por Deus. Quando você percebe isso, vem instintivamente a questão da generosidade, né? Você passa não só a agradecer a Deus por esses bens, como te vem um senso de responsabilidade para com esses bens. Ou seja, eu tenho que cuidar deles, muito bem cuidados, né? Eu tenho responsabilidade, se eu tenho algum bem, eu tenho responsabilidade perante a Deus de repartir esse bem de alguma forma, de usar esse bem, ou de deixar que Deus use esse bem, porque é dele, da forma que ele acha correta. Ou seja, se eu tenho uma facilidade qualquer, seja intelectual, seja financeira, eu tenho que usar isto, me dispor a ser usado como causa segunda de Deus para que ele atinja outras pessoas, não é? Então, essa é a nossa generosidade. Não só nos desperta o sentimento que nós devemos agradecer a Deus por isso, mas também aquele sentimento de dispor de tudo que nós temos, que Deus nos deu, para que ele faça, como causa segunda de nós, um agente dele no mundo, né? E é por isso, né, que nós somos, né, aquela coisa paradoxal, né? Nós somos representantes, né? Embora, apesar da nossa miséria, nós somos representantes de um rei poderosíssimo, né? Nós temos que nos colocar nessa posição, né? E isso é o máximo, né, da nossa vida espiritual, né? Isso é o máximo da nossa vida espiritual. E isso tem a ver com
tudo isso tem a ver com a humildade. Humildade, né? Que cruelmente, esse conceito verdadeiro de humildade, o mundo é cruel, né? O mundo nos rouba esse conceito, né? Ele não está mais aparente no ensino da igreja, esse conceito verdadeiro de humildade, né? E o quanto de mal isso nos faz, né? Isso aqui é lamentável, né? Porque quando a gente tem o conceito real de humildade, a nossa vida não se torna mais fácil. A nossa vida, o nosso caminho para ser humilde não nos torna, ele não fica mais fácil. Mas pelo menos nós sabemos que o caminho é esse. E é isso que é importante, né? Isso que é importante. Professor, diga. Um trechinho dessa oração, assim, que a gente vai fazendo esses retiros nesse ano, elas sempre aparecem, né? As orações que são atribuídas a Santo Inácio. Então isso me lembrou um trechinho dela, né? Tudo que tenho, tudo que sou e que possuo, vós me deste por amor, a vós devolvo por gratidão. Tudo é vosso, disponde de tudo segundo vossa vontade, dá-me apenas vosso amor e vossa graça, que eu serei bem rico e feliz, nada mais vos haverei de pedir. Essencialmente é isso, né? Essencialmente. Não tem nada mais a falar. Não é? Essencialmente isso, né? Isso é generosidade e humildade, ao mesmo tempo, inseparáveis, né? Inseparáveis. O homem verdadeiramente humilde é o homem generoso, né? Uma coisa não pode viver sem a outra, né? E nós devemos praticar as duas juntamente, uma com a outra, né? Na nossa via espiritual, nós devemos ter sempre na cabeça a prática dessas duas. E ser generoso, né? É uma prática também habitual. Uma prontidão. Né? É uma prontidão. É um ato que te deixa pronto a ser generoso. Né? Nos sentidos mais gerais dessa palavra. Né? Se você tem um bem, qualquer que seja ele, você é generoso em compartilhar esse bem, por gratidão a Deus e também pela noção claríssima de que esse bem não lhe pertence. Né? Ele foi dado por Deus. Né? Então, veja como que a gente pode imaginar um homem humilde tão diferente, né, do conceito de humildade. Né? Hoje, né, daquela figura falsa de humilde, né, que fala baixinho, que pende a cabeça para um lado assim, faz assim, né? Tudo isso aí é demonstração de desconhecimento do que seja humildade. O homem hoje, ele tem a audácia de acreditar que humildade é uma virtude que você pode fingir. Né? Fingir. Né? Não pode. Né? Porque se você passar 2 minutos com um homem desse, você percebe que a humildade é falsa. Né? Nas palavras, nos gestos, não é? Nos fatos que envolvem a vida desse homem, você claramente percebe que aquilo é uma impostura. Então, outra coisa, a gente separa generosidade e humildade. Né? Muito no mundo moderno. Porque também a generosidade, ela é uma virtude que é falseada. Né? Então, quando a gente vê um homem generoso, verdadeiramente generoso, a gente não
associa a esse homem a virtude da humildade. A gente separa, a nossa cabeça está separada. Né? Então, são conceitos muito importantes para que a gente enriqueça, né, a nossa vida espiritual. Né? Enriqueça a nossa vida espiritual. Muito importantes. Então, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação? Professor, Sim. sobre essa questão, né, de você planejar o jeito correto de rezar, é muito marcante no nosso mundo hoje essa questão do planejamento. O senhor falou disso o tempo todo aí, né? Planejar a saúde, que tem a ver com o controle. A gente tem uma mente positivista, eu creio que é positivista no sentido mecanicista da coisa. E isso é muito profundo, é um substrato de estado mental que nos afasta dessa naturalidade de ser, estar de acordo com a nossa natureza. Nós fazemos a agenda, a gente planeja o dia, numa instituição qualquer ou lugar que você trabalhe, você tem esse conceito mecanicista de que os processos devem ser minuciosamente planejados, previstos, né? Esse conceito de eficiência, eficácia, efetividade é um mundo de é um controle total que a gente vive num mundo muito controlado sob esse ponto de vista, né? E aí eu observo assim que quem tenta sair desse modelo, né? Porque nem todo mundo se ajusta a isso. As pessoas se esforçam porque para você sobreviver é preciso trabalhar. O trabalho tem um valor superior na nossa sociedade, né? Uhum. Anormal, vamos dizer assim. Claro, anormal. O trabalho ele virou um bem. São virtudes atrapalhadas, né? Porque se você não trabalha, não é produtivo, você é preguiçoso. Mas não é a preguiça do vice-capital. Não. Né? É outra preguiça. Então, a gente está numa, digamos assim, a dificuldade da gente aprender o que é ser humilde, de aprender a essência das virtudes que são desejadas por Deus. O mundo hoje, ele nos tira disso com muita facilidade. É uma coisa interessante, eu já observei isso muito em mim, mas é muito. O vício do planejamento, ele é tão enraizado, e ele foi sendo enraizado ao longo dos anos, porque ao longo dos anos, eu exerci uma profissão, e o tempo inteiro tendo que pensar no dia seguinte, o que seria, e você cria uma artificialidade, e isso, de alguma forma, entra em detalhes muito sutis do pensamento da gente. Tira essa espontaneidade, por exemplo, você às vezes está humilde, mas aí vem aquele mecanismo que você já pensa na situação, se você vai fazer isso ou vai fazer aquilo, e vai ter aquele resultado. Você quebra o seu estado natural de humildade, e eu ouso dizer, isso cai numa certa velhacaria. Sim. Que é você supor que alguma situação pode ser controlada com essa ou aquela atitude, sendo que às vezes a atitude real, necessária, é de deixar as coisas acontecerem, aceitar como elas irão acontecer, interagir com elas pontualmente dentro da realidade, como elas deveriam acontecer, muitas vezes contrariando, né, o que a gente quer daquele resultado.
E outro aspecto, isso é tão forte. O senhor falou da questão da saúde. O senhor pensa bem, professor, como que a gente está viciado nessa questão, assim, preventiva da saúde, né? Ô, professor, eu vou falar uma coisa aqui. Tem coisa mais absurda do que esse... Olha, é porque isso, para mim, é tão, assim... eu acho que é hiperbólico no símbolo. Eu vou falar aqui, colonoscopia. A chuva que virou, a avalanche que virou de 5 anos, 6 anos para cá, um tipo de coisa que, assim, é o que eu falo, as velhinhas que não entendem nada de ciência, assistem novela, você pergunta assim, tá tudo bem? Ah, mas o meu triglicérides, meu Deus do céu. Triglicérides. Assim, é uma luta, né, professor? Uma luta para escavar profundamente aí essas origens, que a gente não vai fazer isso, mas tentar assimilar a natureza do que é a virtude, da humildade, da caridade, né? É isso. Não, tem essa coisa do triglicérides é muito engraçado, né? Porque, assim, se você pensar, é tudo, né? E o colesterol? O colesterol é pior. O colesterol é muito pior. O homem tem, hoje, o afastamento do homem de Deus faz com que ele se transforme em Deus. Né? Então, hoje tem regra para tudo. Então, todas essas concepções, né? As coisas desordenadas que acontecem no mundo vem desse afastamento do homem de Deus, né? O homem se afasta de Deus, Deus se afasta dele, então ele fica entregue, né, à sua própria natureza, e aí ele se transforma nela em Deus, né? Hoje tem regra para tudo, Cristina. Assim, se você passeia pelas redes, né, você há de ter regras para ficar rico. Você tem gurus que te ensinam a ficar rico. Tem gurus que te ensinam com todos os detalhes de como você vai manter a sua saúde em perfeito estado. Né? Em perfeito estado. Com regras muito, muito... Quer dizer, eu fico pensando assim, eu fico vendo alguns vídeos e fico pensando assim, quem é que pode ter a possibilidade na vida de seguir todas essas regras desde que levanta até quando vai dormir? É absolutamente impossível. Porque assim, tudo é especial, você tem que comprar tudo em lojas especializadas, você não pode comer mais nada do que você tem costume de comer, não é? Você tem que tomar N suplementos, né, para manter a saúde. E, enfim, assim ocorre o que você tem que fazer para ficar rico, né, ao longo da sua vida, para o jovem, né? Esse jovem nunca terá vida. Ele só vai ter a preocupação de ficar rico. E mesmo assim, não tem nada garantido. Então, isso é o que eu chamo de homem sofisticado. A sofisticação é essa. Ao contrário da simplicidade. A Ana falou assim, quando você estava falando, ela escreveu, perdemos a espontaneidade. Pois é, porque nós perdemos a espontaneidade, porque nós perdemos a simplicidade. Nós não sabemos mais reagir com prontidão às coisas que acontecem conosco na vida. Essa falta de prontidão é porque antes de você agir, você tem que consultar um livro de regras. Eu fico brincando, né? Você vê, quando a igreja escreve regras, quando Deus nos dá regras, elas são muito simples. Veja a simplicidade da lista dos mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são 1835 mandamentos. Tá certo? São 10. Né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda.
o que o mundo moderno nos faz, né? E a gente normalmente não considera isso como um ataque à nossa religião. Cristina, isso é que mais me apavora. Que as pessoas, os católicos, por exemplo, né, não consideram isso como um ataque à nossa religião. Convivem normalmente com isso. Né? Assim, eu estou dizendo assim, na tradição, né? Nós vivemos, pelo menos tentamos viver na tradição da igreja, mesmo aí. Aliás, eu conheço tantas pessoas, né, da tradição que dão importância a essas coisas todas. Assim, não é que dão importância. De vez em quando você toma um complemento alimentar, de vez em quando você tem que perceber que algumas coisas estão faltando no seu organismo, que vai te fazer bem tomar. Eu não estou querendo dizer que você vai se... Enfim. Mas tem pessoas no nosso meio que são vegetarianas, veganas. Eu conheço. Então isso já mostra, né? O Felipe está falando assim, meu microfone está ruim. E a questão da organização versus bagunça. Para ser organizado, não temos que cumprir certas regrinhas. Para fazer bagunça e ser desorganizado, fazer bagunça e ser desorganizado é pecado? Viver na simplicidade não é viver na bagunça. Ser humilde e generoso não é ser desorganizado. Só que, né, o homem simples, ele não é desorganizado. É porque ele está sob uma organização superior. Não é? Porque ele está sob a vontade de Deus. Não é que ele seja desorganizado, ele é espontâneo. Não é? Vou te dar um exemplo. Aquele homem organizado, que tudo planeja na vida, tem hora para tudo. Então, na hora que ele está fazendo alguma coisa, se surge outra coisa, que talvez seja a vontade de Deus que ele faça, e não aquilo que ele acha que tem que fazer, ele deve abrir mão disso. Então, não é que o homem simples, que vive sob a vontade de Deus, não tem um certo padrão cotidiano de comportamento, sobretudo na oração e tudo. Mas ele está pronto, de prontidão, para ser interrompido, para que as ocasiões da vida dele transcorra naturalmente. Ele não vai ficar bravo na hora que ele separa para fazer alguma coisa o interrompa e ele tem que fazer outra. Esse que é a questão da espontaneidade, como a Ana Paula falou, e da prontidão. Né? Por quê? Porque, embora ele seja organizado, ele sabe que a qualquer hora Deus vai querer que ele faça alguma coisa diferente do que ele planejou. E ele não vai ficar triste por causa disso. Ele não vai ficar. Né? Porque alguma coisa o chamou. Alguma pessoa chegou. Alguém está demandando a atenção dessa pessoa. Alguém quer conversar com ela. Alguém te telefona porque tem alguma coisa para falar com você, que é uma certa ideia, uma certa, enfim, consolação. Né? Não é que a vida é uma bagunça. É que a vida transcorre sob a vontade de Deus. E a pessoa fica tranquila em relação a isso. O problema é ficar desesperado em relação a certas circunstâncias que não deixam você fazer o que você quer, ou o que você acha que deve fazer. Né? Professor. Sim. O senhor mesmo já falou, já citou uma vez um texto muito bonito de Chesterton sobre a rotina. No sentido assim, de que eu percebi na minha vida com relação ao planejamento tornar-se uma coisa doentia,
Esse é o problema. Mentir, assim, Esse é o problema. é você achar que está sobre o seu domínio o controle dos acontecimentos. O problema é que assim, o Felipe ele fala uma coisa que é importante para nós, sermos organizados, né? É uma luta para gente. Tem gente que é naturalmente assim, mas de fato a poeira desce no chão imediatamente após a gente passar a vassoura. Isso. Quando você... A poeira é implacável. A poeira é implacável. Implacável. E nessa nossa pequena rotina de vida, e eu que sou dona de casa, né, tem fase que você é mais perfeccionista e quer a casa muito limpa. Briga com todo mundo. E assim que você passa a vassoura, você já fica irritado, porque você olha para trás, se o sol estiver batendo, você já está vendo a poeira. Suspensa no ar, implacável. Descendo, só falta pegar um aspirador de pó para passar no ar, né? Existe essa, digamos assim, uma relação comezinha com a questão de você planejar a sua vida, comezinha que eu quero dizer natural, comezinha pequena, você ter uma rotina de vida que você, ainda mais a gente que é dona de casa, você tem que proporcionar um ambiente de vida para as pessoas que elas consigam se desenvolver, que elas consigam viver. Os seus filhos precisam entender isso e verem que eles têm horário, mas eles têm também um ambiente para estudar, eles são alimentados a tempo e a hora, todo mundo tem horário. Essa é uma questão, digamos assim, natural da vida. Em todo tempo houve isso. Existe outra, que foi essa que eu disse, que ela é de uma... ela foi alçada um campo valorativo assim, superior na nossa vida, que é essa do mundo do trabalho, que você cria uma mente de planejamento. Eu não sei se é porque eu trabalhei com isso, exatamente com isso, elaborando o projeto e prevendo, né, as estratégias, as metas, as submetas. Isso vai entrando dentro da gente. Você fica com uma mente, não uma mente organizada, mas uma mente organizacional. Isso. E você perde, porque assim, quando o senhor fala que se você, nós estamos rezando em frente ao sacrário, alguém nos chama, a gente deve atender. Isso é um senso de hierarquia, não é? Você leva o Espírito Santo com você para aquilo que você está sendo chamado. Então, você tem um senso de hierarquia na realidade, mas o que eu estou falando é de você substituir essa naturalidade da vida por uma atitude, eu chamo de mecanicista, positivista. É isso mesmo. Um vocabulário, eficiência, eficácia, efetividade. E você se afasta. Isso tudo assim, eu sempre piso muito nessa tecla, que é a ansiedade. Outro dia eu li o Daniel Hopes, ele falando de São Francisco de Assis, ele toca nesse ponto. Quando você, ouvindo o que diz São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, eu li um trechinho dele, São Francisco de Sales falando de um estado de oração que a ansiedade acaba, né? Você se acalma para as intempéries da vida, para as grandes perdas, para quem está te acionando para você agir dentro do seu estado de vida, do seu papel, do que você tem que cumprir. É isso. Não, é isso mesmo. Estou justificando aqui, porque eu não estou falando contra a organização, né? Eu não disse... É isso. Não, eu entendi. O problema, Cristina, é que da mesma forma que nós comentamos aqui, né, que a oração bem feita, né, ela expande para toda a sua vida e transforma toda a sua vida, esses hábitos também organizacionais expandem para toda a sua vida.
e controla depois toda a sua vida, né? Digamos assim, esse modo organizacional, empresarial, ele vai se expandir pela sua vida. Você vai tornar a sua família uma organização, uma empresa. Esse é que é a perda da nossa espontaneidade de vida, né? Mas você está certa, é positivismo, é cientificismo, não é? Que invadiu a nossa vida, né? Nós temos muita fé nesse tipo de empreendimento, né? Eu quero só lembrar vocês, lembrei aqui quando você estava falando, no medievo, na idade medieval, né? As pessoas trabalhavam, as pessoas tinham feriado. É curioso a gente ver o calendário de feriados, né? Quando as pessoas viviam uma outra época, né? A época das trevas, segundo os nossos inimigos. As pessoas trabalhavam normalmente, mas elas tinham, ao longo do ano, 150 dias em que elas não trabalhavam. Tá certo? 150 dias. Feriados, enfim, semanas de devoção. 150 dias, imagina. Então, o valor trabalho hoje para nós é uma coisa impressionante, é o calvinismo, né? Isso é calvinismo, né? Digamos assim, a salvação pelo trabalho, né? A salvação pelo trabalho, isso é uma coisa terrível, né? Não que o catolicismo despreza o trabalho, ao contrário, o católico que quer atingir níveis maiores da espiritualidade, ele trabalha todos os momentos da vida, mas é um trabalho diferente, não é um trabalho organizacional, né? Para esse tem um espaço. A Idade Média dava esse espaço para esse trabalho. Todo mundo trabalhava na Idade Média, né? Só que, enfim, dava menos valor a isso, né? Professor. Diga, Márcio. Organização é uma coisa ótima. Eu gosto de ser organizado. Eu também. Não gosto de ter essas bagunças em minha organização, embora eu tenha mais ou menos colocado assim na agenda assim, espaço para aqueles que querem me desorganizar. Né? Às vezes eu tenho um prazo para entregar um trabalho, eu acrescento aí mais 1, 2 dias esperando. Bom, tais pessoas vão me interromper, vão pedir meu auxílio, vão me fazer sair de casa, né? Porque as pessoas também elas precisam discernir entre organização e transtorno obsessivo compulsivo. Isso mesmo. Né? O excesso, assim, quando a organização escraviza o organizador, aí se torna um transtorno obsessivo compulsivo. Agora, o brasileiro ele é tão desorganizado que o mínimo de organização para ele é toque. Basta você começar a organizar as coisas de maneira organizada, aí começa a falar, ó, toque. A preguiça, né? A preguiça. Então tem que ter essa organização mesmo, tem que ter essa ordem, porque o mundo todo, Deus estabelece uma ordem e a gente não vai colocar também essa ordem aqui, né? Então tem que ter essa devida organização e tal. Né? Gostei de ver da Cristina aí, a nossa organizadora mora aqui, já está eleita, hein? Já, ué. Nossa, se der qualquer coisa para organizar, meu filho, em 2 dias já está organizado. Ou então para ela ensinar a gente essas questões. Eu tenho assim, as noções sobre isso, mas assim, ela deve ter uma experiência, uma prática nisso e uma formação muito boa quanto a isso também, né? Não tenho dúvida. E eu acho que a Ana Paula tinha me falado uma coisa, mas eu até esqueci que ela tinha falado, mas tudo bem. Então, o Felipe coloca aqui, né? A organização física das coisas tem relação com o intelecto, com a organização das nossas ideias? Sim. Sim. Muito. Ou seja, com as ideias desorganizadas, a nossa vida fica desorganizada, sem dúvida alguma. A nossa Por isso é que nós temos que dar mais valor à nossa organização mental, hierarquicamente, que eu digo, do que com o nosso entorno, né? Uma organização mental,
eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já vi, eu gosto muito de ver, né? Homens, grandes intelectuais, né? Em suas bibliotecas. Então, se você vê um intelectual na sua biblioteca, você vai achar que aquele ambiente é completamente desorganizado, do ponto de vista, digamos assim, estético. Né? Existem histórias maravilhosas sobre intelectuais e suas bibliotecas. Né? E aí você fala, pô, mas esse cara escreveu tanto, é tão organizado intelectualmente, como é que ele vive naquela desorganização? Aquilo não é desorganização. Tá certo? Um grande intelectual, ele não se perde na sua biblioteca. Ele está dispondo os seus livros da forma mais organizada para ele achar. Né? Tem um caso hoje muito engraçado de pessoa, a relação dele com a biblioteca, que aparece nos vídeos que ele grava, que é o Alexandre Costa. O Alexandre Costa é muito engraçado na biblioteca dele. Primeiro, a biblioteca dele está caindo assim atrás dele, né? A estante está quebrada, então ele tem a opção de... E outra coisa é o seguinte, ele de vez em quando fala sobre o livro e ele vai procurar o livro. E assim, o lugar que ele acha o livro é muito engraçado, porque às vezes ele acha o livro perto da mesa que ele está gravando. Às vezes ele tem que levantar, pegar o livro lá na coisa. Mas raramente ele não sabe onde está o livro. Rarissimamente. Assim com outras pessoas. Né? E dizem, por exemplo, que por exemplo, Rui Barbosa, né, nosso grande intelectual, ele tinha uma biblioteca completamente assim, bagunçada do ponto de vista estético. Né? Mas ele sabia onde tudo estava e por que aquele livro estava naquele lugar. Às vezes, vários livros abertos. Ele guardava vários livros abertos nas páginas que ele se interessava. Né? Então, organização não é uma questão estética. Né? Ela tem a ver com essa organização mental. Eu estou só falando da biblioteca de homens intelectuais, porque o Felipe me falou sobre... perguntou sobre a organização do intelecto e a organização das nossas ideias em relação à organização que nós mantemos no nosso entorno. Né? Então, mesmo falando de organização de coisas materiais, a gente não pode ser rígido do ponto de vista assim, uma biblioteca tem que ser organizada daquela forma. Aliás, a biblioteca muito entende a nossa Cristina. Então, assim, regras para organizar uma biblioteca. Bom, a gente tem regra, é bom que tenha regra, mas tem um certo quê de pessoal que depende da nossa constituição individual, que às vezes parece algumas pessoas que está desorganizado, mas não está. Não está, porque isso está de acordo com o indivíduo que está vivendo naquele ambiente. Tá certo? Eu não posso falar nada sobre organização, porque eu sou um cara absolutamente desorganizado. Eu devo confessar com todas as letras aqui para vocês. Tá? Só quem frequenta aqui a minha biblioteca sabe como que as coisas aqui acontecem. Então, não sou guru de organização de nada. Então, mas assim, essas observações que eu faço são observações que não são minhas, né? Que são coletadas por aí, né? E que são parte do senso comum da humanidade. Né? Senso comum da humanidade. Eu não sei se a Cristina ia falar alguma coisa quando eu tomei a palavra. Tive a impressão, não sei. Não, eu estou concordando com o senhor em tudo. E principalmente em relação a bibliotecas. Que eu observo isso no Alexandre Costa, acho ótimo. Eu também acho ótimo.
acho de uma naturalidade muito grande a forma como ele lida ali, né, com o entorno dele. E o senhor falou uma coisa certíssima. Existe uma organização que ela é desorganizada, mas ela é, digamos assim, ela é produtiva nela mesma, né? Ela não é esteticamente Agora, bonita, né? é, Aquele negócio não é estético, aquela coisa do Alexandre, um monte de livro no chão, sei lá. Pô, isso aí não dá, né? agora, é claro que indo para o extremo oposto, né, que hoje em dia tem até programa disso, de acumulação, a desorganização ela não pode ser, digamos, eu estou falando assim, visualmente, esteticamente, ela não pode ser algo que denote a sua confusão mental, Ah, porque sim, senão a ah, desorganização ela é resultado de uma incapacidade prática total. Isso é sim. uma doença, existe isso sim, Não, né? claro. Nós estamos falando de extremos, né? Eu quis falar aqui de um mundo organizacional que substituiu a nossa natureza e substituiu a nossa virtude e, como o senhor disse, nos afastou da nossa religião. Isso. Isso é um aspecto. Isso é um ataque à O nossa religião. extremo disso é o acumulador, né? E no meio de campo aí está o intelectual que produz dentro de uma situação eu falo de organicidade, não de organização. Muito bem, muito bem. E Organicidade, organização. organização, Isso. organizacional. São três aspectos aí da palavra, né, que a gente pode levar aí para uma realidade que ou nos aproxima ou nos afasta de Deus, porque ela está mexendo com a nossa natureza, com os nossos valores, com a nossa forma de viver, forma de reagir às coisas, né? Eu estou chamando a atenção para um aspecto que te tira, te faz ser uma pessoa, vou colocar aqui, soberba, no sentido de achar que você controla as coisas. Controla porque o mundo está falando, olha, faz assim, 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 o mundo está falando assim. De novo, né? É o positivismo, é o valor do trabalho. E isso, professor, eu faço uma distinção muito clara de gênero. O impacto que isso tem na vida de uma mulher Não. é totalmente diferente. Quer dizer, os homens eles têm que dar murro em ponto de faca, mesmo se virar e se enquadrar aí nas instituições e seguirem as regras institucionais, que eles têm que sustentar a família e tudo mais. E nós hoje não temos mais, nós mulheres não temos mais essa opção, porque o nosso salário foi dividido aí no mundo com o dos homens. Quer dizer, o salário dos homens foi dividido conosco. Isso é uma regra. Isso. Né? Não tem mais homem que ganhe o suficiente para sustentar a sua família nas vagas de trabalho que tem aí no mundo, sem necessário, obrigatoriamente, imperiosamente, ter que contar com o trabalho da mulher. Isso é um dado da realidade, né? Só que essa realidade é muito penosa para nós, muito. Não é tanto pela correria que se faz, é também pela correria, mas pelo tipo de valores que nos obriga a assimilar. E é por causa da natureza da mulher. Por causa da natureza da mulher. Que é diferente. É o que eu falo. A nossa cabeça são novelos e novelos, novelos, novelos de pensamentos como se fossem linhas emboladas. Outro dia, lá no centro da coisa, falando isso. A cabeça do homem é um tanto de gavetinha vazia, que eles colocam. Exatamente. Pronto. E abre a gavetinha quando precisar. Não, a natureza da mulher, ela não foi criada para isso, né? Deus não criou a mulher para isso. Ele criou para muitas outras coisas que o homem não tem a menor capacidade de agir nos campos em que a mulher tem a maior eficiência de agir, né? Mas eu compreendo mesmo. Isso deve ser
terrível para a mulher, né? Assim, porque ela vai contra a sua própria natureza, né? Esse trabalho, digamos, de matar um leão por dia, do homem, que é natural para ele faz isso sem sentir, né? Hoje não existe mais esse tipo de homem, mas antigamente era. Para a mulher é um suplício, né? É um suplício. Interessante que o senhor usou a palavra no momento em que eu pensava nela, matar um leão. Meu Deus, nós não estamos preparados para isso, professor. Não. Às vezes, nossa, pegar o trânsito, o carro. Eu comentei, eu grávida do meu filho, eu dormia em cada sinal. Pois é. Em cada sinal. Segundos, eu fechava os olhos e quando um carro acelerava do meu lado, eu saía. E é matar um leão, e é um leão mesmo, né? E por mais sucesso que a gente tenha, a gente acaba tendo sucesso, porque né? Mas é penoso. Não, eu queria... Eu só abri o microfone, o senhor falou leão, e eu pensei em leão, falei, não. Não, e tem um aspecto que você passou por ele apenas, que é o seguinte: o mundo não só faz você ter esse tipo de vida organizacional, mas ele também te premia por isso. Então você passa, por causa dos prêmios que você ganha, a se convencer de que aquele negócio ali é realmente bom e tem que fazer assim mesmo, e você passa a cobrar das outras pessoas, né? Porque o mundo, ele tenta nos subverter a nossa própria religião, né? Com esses prêmiozinhos que eles vão, que o mundo vai nos dando, né? Quando a gente segue a regra do mundo. Então, se a gente não segue, ele castiga, né? É o negócio do chicote e da cenoura, né? Agora, esse tipo de coisa é um ataque frontal à nossa religião, que às vezes a gente não considera isso, né? E é mais um dos obstáculos que nós encontramos na nossa vida espiritual, que é quase impossível o homem moderno entender o conceito de simplicidade na vida espiritual que o São Francisco de Sales está nos falando. É com muito custo que nós tentamos entender esse conceito, porque isso já desapareceu da nossa vida pessoal. Então, por causa da sofisticação da nossa vida. Simplesmente isso, né? Eu acredito que para o homem, digamos, renascentista, para o qual São Francisco de Sales falava, era mais claro isso que ele falava. Para nós é de uma dificuldade extrema, né? Esse tipo de conceito. Veja, nós temos que fazer hoje um grande esforço, muito mais do que o que seria necessário, para nos adequar, para adequar a nossa vida espiritual a essa simplicidade. Por quê? Porque a vida material não tem nenhum resquício mais de simplicidade. Então é muito difícil a gente introjetar isso, porque tudo nos cobra o contrário da simplicidade. Tudo nos cobra o contrário da simplicidade. Então, Deus está cada vez mais inacessível para o homem moderno. Cada vez mais incompreensível. Porque ele está em contradição com todos os métodos, com todos os hábitos, com todos os conceitos que nós temos como homem moderno na nossa cabeça. Então, assim, é uma coisa extraordinariamente complicada, né, para nós hoje, né? Mas, enfim, é o que nós temos hoje, né? Não tem outro jeito. Professor, Diga, Felipe. Eu lembro de uma ocasião que eu sempre dei muita importância nesse negócio de organização. Enfim, eu acho que eu tenho todas essas coisas, todo esse lado negativo da organização, eu acho que eu tenho comigo. Mas, enfim, eu lembro de uma ocasião que eu estava fazendo uma viagem aqui entre Cruzeiro e BH, sozinho. Aí
Assim, a gente para em alguns lugares, né, pra comer alguma coisa e tal. E tem esses postos aí, frango assado, grau, que é tudo organizado, tudo arrumado, tudo limpo. Tem o setor de fast food, tem o setor de doce, tem o setor de café, aquela coisa, né? E eu parei num lugar que era assim, um lugar muito simples, uma coisa assim, uma casinha mesmo. Tinha uma certa desorganização, uma coisa assim, mas tinha lá na parede Sagrado Coração de Jesus, Puríssimo Coração de Maria, tinha imagem, e eu vi aquela pessoa simples atendendo, eu falei, aquilo ali me marcou. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está errada com esse negócio de tudo organizado, tudo bonito, tudo arrumado. Você vê, dois ambientes distintos, mas eu sentei ali, tomei uma água, tomei um café e fiquei olhando. Eu acho que é uma família da roça ali, com um lugarzinho, mas assim, aquilo me chamou a atenção, não sei porquê. E esse assunto é uma luta para mim, porque eu faço uma confusão desgramada, ainda mais agora ouvindo esses esclarecimentos, né? Todo mundo, Felipe. Mas é muito curioso. Eu detesto realmente esses ambientes do tipo Graal e essas coisas. Pois é, eu dava valor a isso, mas... Eu nunca parei, quer dizer, já parei, já vi e já não gostei e prefiro outras coisas, né? Mas é por isso, é porque nessas pessoas... Porque aí você vê a simplicidade da vida. É essa questão mesmo, é a simplicidade versus sofisticação. Essa sofisticação do mundo moderno, né? Então assim, eu também detesto isso, né? A Cristina adora ouvir o Felipe. Tá errado mesmo. O erro o erro tem nome, padrão, padronização. Isso mesmo. Então, enfim. E outra, não é pelas imagens que está no lugar, é pelo todo o conjunto do lugar. É todo o conjunto do lugar. É toda aquele velhinho que está te servindo, aquela prontidão para as pessoas conversarem, enfim, é todo um ambiente que te leva a uma atmosfera acolhedora, né? Uma atmosfera acolhedora. Você se sente acolhido no lugar. Você se sente bem no lugar, né? Enquanto você está ali, é um momento assim de paz, de tranquilidade, né? Porque isso é humano, né? Que aquele ali tem um aspecto humano, tem proporção humana, né? A proporção humana é fundamental na nossa vida, né? Proporção de tamanho, de coisas. Essa proporção humana é que se perdeu no mundo, né? Esses restaurantes tipo o que você falou aí, eles não têm nenhuma proporção humana. Aquela organização não é humana. Não é humana, é de robô, né? Então, por isso que a gente sente essa diferença, né? Por isso que a gente sente a padronização, o padrão. Não é humano isso. Diga, Cristina. Nós não estamos te ouvindo, Cristina. Se você estiver falando alguma coisa aí... Agora sim, agora vi. Agora vem. Professor, eu não esqueço quando eu era... Porque antigamente as famílias se reuniam, né? E tinha festa e tal. E eu tinha um parente... O senhor lembra que em Belo Horizonte tinha coluna social antigamente, né? Tinha, o Eduardo Cury. Isso. Li muito. Tinha uma ala da minha família que era habituê aí nessas coisas. E eu ficava quietinha ouvindo essas pessoas. E uma vez, esse senhor, que era uma pessoa muito distinta, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Que as pessoas falando que era chique, a palavra nem era chique, era uma palavra mais assim, do tempo lá. Que era chique e que não era. E ele falou assim, nada é mais chique, não, a palavra não era chique, eu vou ter que lembrar qual que era, do que uma casa de chão batido, uma casa caiada de branco, uma cerca de hora-pronomes e um chão batido varrido, com as panelas de alumínio. Panelas de alumínio areada, né? De pendurada. Panelas de alumínio areadas. Nada, vou colocar a palavra que a gente usa muito assim, mas não foram essas que foram usadas. Nada é mais sofisticado e mais
E uma panela de arroz branquinho no fogão de lenha. Isso. Ele fez uma descrição da casa da roça. De novo, né, nós vamos falar de organicidade. Organicidade, quer dizer, há uma harmonia, assim como as belas cidades, né? Isso, A tudo. sinuosidade da rua, que ela não tem uma lógica de trânsito, mas ela tem uma lógica da natureza, porque o rio é sinuoso, porque a montanha já estava lá antes da gente. Pois é, dá para ser organizado, viu? Dá. Limpo e organizado, sem ferir a natureza das coisas. Sem ferir a proporção humana das coisas. Isso. A proporção humana. Né? Assim, tudo que é proporcionalmente humano nos faz sentir bem. Nos faz sentir bem. Simplesmente isso. Né? Não precisa mais do que isso. Né? E o homem que vivia nessa época, que dava valor, né, a esse tipo de coisa, a casa caiada, a cerca de hora pronobis, as panelas aliadas e penduradas, o fogão a lenha com arrozinho branco. Arroz branco hoje a gente nem pode falar, viu, porque faz mal, inclusive. Dizem. Você veja, nessa época, há 50 anos atrás, talvez, o mundo ainda não estava tão perdido assim, né? Hoje já não tem mais ninguém que possa falar essa frase que você ouviu do seu tio, do seu parente. Né? Enfim, o mundo enlouqueceu mesmo. Nós estamos preparados para qualquer coisa que vier por aí desse mundo. Né? Felipe está falando, impressionante. Esse bate-papo está sensacional. Não, Felipe, você não é confiável, não. Todo bate-papo você fala isso. Tá certo? Você não é confiável nas suas avaliações de bate-papo, não. Então, gente, nossos bate-papos aqui estão realmente, eu também estou achando, viu, Felipe? Sensacionais. Sensacionais. Então, gente, eu vou ter que ir embora, né? Porque eu vou ter que confessar hoje ainda, eu vou lá na capela, enfim. Não, esse foi chique. Deus lhes pague a paciência, a presença, esse ótimo, surpreendentemente ótimo bate-papo. Nós voltaremos na segunda-feira, né? A página 187 aqui do livro. Certamente nós terminaremos o livro a semana que vem. Começaremos o livro da Santa Mônica, né? Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.